Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: procurai ajuda ou amparai-vos na perseverança e na oração. Sabei que ela, a oração, é carga pesada, salvo para os humildes. Sem dúvida, irmãos, que a oração é dentre os pilares mais importantes da religião. E aquele que cumpre com a oração, aquele que faz as orações, ele está construindo a religião. E aquele que deixa as orações está destruindo a sua religião. Sem dúvida que o maior indício de fé é a pessoa cumprir com as orações, e o maior indício de que a pessoa está se afastando da religião é abandonar a oração. E vejam que nós sabemos que a oração, além de ser obrigatória, ela traz inúmeros benefícios. Em primeiro lugar, os benefícios para a alma, para a religião da pessoa, os benefícios para a fé da pessoa, uma vez que a pessoa encontra a paz e encontra a felicidade através da adoração a Allah, através da conexão dele com Allah subhanahu wa ta'ala. E sem dúvida que a maior forma do servo se conectar com Allah é cumprir com a oração, tal como ele ordenou, da maneira ensinada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, exatamente cumprindo com todos os pilares da oração. Vejam que, uma vez que a oração seja cumprida de maneira correta, seja cumprida da maneira que realmente deve ser feita, ou seja, respeitando todos os movimentos, fazendo a oração com calma, com concentração, nós teremos inúmeros benefícios. Dentre eles, os benefícios para a saúde e os benefícios para a alma do servo. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: recita o que te foi revelado do livro e observa a oração, porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito. Mas na verdade a recordação de Deus é o mais importante. Ou seja, uma vez que o servo cumpre com a oração, com concentração, se voltando para Allah subhanahu wa ta'ala, sendo humilde diante de Allah subhanahu wa ta'ala, essa oração vai relembrar o homem 5 vezes ao dia do seu compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala, da sua responsabilidade com Allah subhanahu wa ta'ala, e isso vai afastar ele dos pecados. Vai fazer com que ele seja mais consciente da sua religião, mais consciente daquilo que é halal, daquilo que é haram. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a oração no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: sou Deus, não há divindade além de mim, adora-me, pois, e observa a oração para celebrar o meu nome. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: observa a oração desde o declínio do sol até a chegada da noite, e cumpre a recitação matinal, porque é sempre testemunhada. Então vejam que é uma ordem clara no Corão cumprir a oração. Nós sabemos que são 5 orações, e é obrigatório para o muçulmano cumprir com essas 5 orações da maneira como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, e cumprindo com 5 horários. Ou seja, dentro do tempo correto. É para ser realizado pelo crente no seu tempo prescrito. A oração do Fajr, a oração da manhã, no seu horário prescrito. A oração do meio-dia, no seu horário prescrito. A oração da tarde, no horário prescrito. Da anoitecer, no seu horário prescrito. E a oração da noite, no horário prescrito. Não cabe ao muçulmano juntar essas 5 orações de uma vez só, nem cumprir fora do horário. Deve ser cumprido dentro desse horário. Nisso, o crente desenvolve uma responsabilidade com os rituais de adoração a Allah, e ao mesmo tempo o servo se volta arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala nesses 5 momentos, e se volta ganhando as recompensas nesses 5 momentos. Vejam que os benefícios da oração inicia antes dela começar. Os benefícios da oração inicia antes mesmo do início dela. O primeiro passo, antes da pessoa cumprir com a oração, é a ablução. É a ablução. E a ablução tem seus benefícios na religião, na fé do crente, na purificação dos pecados do crente, e também tem seus benefícios para a saúde do crente.
Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: ó fiéis, sempre que vos dispuserdes a observar a oração, lavai o rosto, as mãos e os antebraços até os cotovelos. Esfregai a cabeça com as mãos molhadas e lavai os pés até os tornozelos. E quando estiverdes polutos, higienizai-vos. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a respeito da ablução. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith Sahih Muslim: quando o servo de Deus, muçulmano e crente, leva a cabo a sua ablução, lavando o rosto, sua face deixará com a água ou com a última gota toda a falta que houver cometido com seus olhos. E quando lava suas mãos com a água ou com as últimas gotas de água, sairá delas toda a falta que houverem cometido. Do mesmo modo, quando lava os pés, e se há deles com a água ou com a última gota de água, toda a falta causada por eles, e assim por diante, até que se ache completamente limpo de toda a falta. Subhanallah, a partir do momento que o crente se levanta para fazer a ablução, cada parte do corpo dele que é lavado com a água, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que não só a sujidade vá saindo do seu corpo, como também toda a falta cometida com essas partes vão sendo purificadas. Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoando todos os pecados cometidos com esses membros. E vejam que os benefícios de cada parte lavada durante a ablução. Vejam que nós sabemos que tem um grande significado para a questão da saúde pública. Quando a pessoa lava as partes do corpo que estão o dia todo expostos a inúmeros micróbios, né, subhanallah, quando ele lava, ele está protegido de diversas doenças, protegido de diversos malefícios. Quando o crente lava a sua boca, conforme o wudu, a ciência moderna provou que ele enxaguando a boca, ele protege a boca e a garganta das inflamações e limpa e protege os dentes, removendo todas as sobras de comida. Quando o crente lava o nariz, assoando o nariz, ele mantém as suas narinas sempre limpas e livres de qualquer inflamação ou germes. E isso reflete positivamente no estado de saúde do corpo completo. Quando ele lava a face e as suas mãos, é um grande benefício, porque ele remove todos os micróbios, como também o suor da superfície da pele. E isso limpa a pele e também remove a substância gordurosa que fica segregada nas glândulas da pele, que é um lugar muito satisfatório para proliferação de germes. Então, quando ele lava, ele fica protegido desses micróbios, desses germes. Quando o crente lava os seus dois pés, essa massagem, ao passar as mãos dos seus pés, ao lavar os pés, em primeiro lugar, causa um sentimento de tranquilidade no crente, porque ele está relaxando os seus músculos, relaxando os seus pés, e ao mesmo tempo ele está ativando a circulação do sangue. E devido às pesquisas científicas, é dito que a circulação do sangue para os membros superiores e inferiores, ou seja, para as mãos e para os pés, a circulação é mais fraca para esses membros. Ou seja, o sangue nem sempre chega na quantidade certa nessas partes. Então, quando nós lavamos as nossas mãos, lavamos nossos pés, nós estamos ativando a circulação do sangue para os nossos membros, seja os nossos membros superiores ou inferiores. E a ciência também comprovou que os raios de sol, principalmente ultravioletas, eles causam dificuldades, ou causam problemas na pele. E a partir do momento que o crente lava sempre o seu rosto, ele mantém o seu rosto umedecido com a água, expulsando ou protegendo as camadas da pele desse impacto prejudicial desses raios. Então vejam, subhanallah, toda a proteção que o crente tem e todo o benefício que o crente tem antes mesmo da oração. Isso só ao fazer a ablução. Ele consegue a purificação dos seus pecados, consegue a preparação espiritual para começar o seu encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, e ao mesmo tempo ele tem inúmeros benefícios com relação à sua saúde.
Logo, vem a oração. O crente vai fazer sua oração concentrado nela, né? Centrado de que, a partir do momento que ele diz Allahu Akbar, Deus é maior, ele está dizendo que Deus é maior do que tudo que há nessa vida terrena. Portanto, ele se concentra em Allah subhanahu wa ta'ala, somente nele durante a oração. Só se lembra da grandeza de Allah, do poderio de Allah e da diferença, ou do quanto essa vida terrena é ínfima perante a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e perante a grandeza da outra vida. Portanto, o crente se transporta dessa vida para outra vida. Transporta sua alma para junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, sem dúvida, traz inúmeros benefícios. Hoje em dia, que as pessoas sofrem tanto com depressão, sofrem tanto com tantos problemas psicológicos, principalmente emocionais, vejam que a maior solução para esses problemas é a oração. A oração ensinada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. A oração que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para os crentes. Vejam que essa oração, ela mantém o crente, mantém a alma do crente em conexão com seu Criador. E esse é o alimento da alma. E esse é o alimento que as pessoas estão precisando para saírem da depressão, para saírem desses problemas emocionais. Então vejam que, a partir do momento que o crente vai fazer a oração, ele deve ter em mente que dentre as melhores ações que um crente pode fazer é a oração. E a primeira ação que Allah subhanahu wa ta'ala vai questionar o crente no dia do juízo final. E aquele que abandona a oração, ou aquele que é negligente com a oração, ele está se afastando da crença dos muçulmanos, se afastando da religião islâmica. Aquele que abandona a oração, sabendo da sua obrigatoriedade, abandona por livre e espontânea vontade, essa pessoa será cobrada por Allah subhanahu wa ta'ala. E os sahaba consideravam que essa pessoa seria incrédula por abandonar a oração. E vejam que a oração, em primeiro lugar, é a cura para a alma, para toda e qualquer doença da alma, e ao mesmo tempo é cura para o corpo. Vejam que os movimentos da oração mantêm o corpo sempre em atividade. Os movimentos da oração, eles são considerados como um ajustador de todo o corpo, de todo o ritmo do corpo. Que, subhanallah, a partir do momento que nós fazemos o movimento de ficar em pé, logo inclinados, logo prostrados, logo levantar dessa prostração, tudo isso faz com que nosso corpo esteja em constante movimento e que a nossa circulação esteja ativada e que todas as partes do nosso corpo sejam beneficiadas. Subhanallah, não há nenhuma parte do nosso corpo que não trabalhe no momento da oração. Todas as partes do nosso corpo, inclusive as partes internas, que nossa própria alma trabalha no momento da oração. Portanto, inclusive, a ciência moderna comprova que esses movimentos da oração trazem diversos benefícios. E, inclusive, é comprovado que os horários da oração também têm efeito. Os momentos em que a oração é prescrita, da manhã, do meio-dia, da tarde, do Maghrib, né, que é do anoitecer, e da noite, cada um deles tem sua função. Cada um deles traz um benefício conforme alguma necessidade do corpo humano. Então vejam que várias doenças são evitadas com a prática constante da oração, ou a prática correta das orações. Vejam que, dentre esses benefícios, ou essas prevenções de doenças, nós temos que a oração é uma prevenção, por exemplo, contra as varizes. Qual é o problema maior das varizes? Seria a falta de circulação dos membros inferiores. A falta de circulação do sangue de maneira correta nos membros inferiores, ou seja, nas pernas. A partir do momento que o crente faz a oração e faz 17 rak'ahs obrigatórias durante o dia e a noite, né? 17 rak'ahs obrigatórias, fora as orações voluntárias, ele mantém as suas pernas em movimento no momento que ele faz o ruku', faz a prostração, levanta da prostração, e esse movimento faz com que
raramente o crente seja afetado pelas varizes, porque faz com que ative a circulação dos seus membros e assim não ocorra o problema das varizes. Outra questão é que a oração contribui para o fortalecimento dos ossos. Vejam que o fato de a pessoa manter uma fraqueza, uma preguiça no seu movimento do corpo, isso faz com que os ossos se mantenham fracos e frágeis. E a partir do momento que o crente faz a oração regularmente, 5 vezes ao dia, e com constante movimento corporal, ele faz um exercício não menos de 1 hora diária. E isso acontece ao longo de toda a vida do muçulmano, para quem não abandona a oração. Então vejam que a oração é um exercício regular simples, em movimentos diferentes, mas que ajuda a manter a saúde de todo o organismo. E inclusive, principalmente, o sistema cardíaco e a circulação sanguínea, que é a base de todos os problemas, muitas vezes. Muitas doenças têm como resultado, ou têm como principal motivo, a falta de circulação correta, né, e o sistema cardíaco. E a oração, ela trabalha justamente nesses pontos, evitando diversas doenças, ou sendo cura para diversas doenças. Então veja que acaba fortalecendo os ossos por manter esse movimento constante, de maneira tranquila, de maneira regular. Outra questão é que, inclusive, a oração é cura para a enxaqueca, uma doença que afeta muitas pessoas, né, e que essas pessoas muitas vezes não encontram remédio para essa dor constante, né, que é a dor de cabeça, a enxaqueca. Muitas pessoas sofrem constantemente com essas dores. E é comprovado cientificamente que a partir do momento que a pessoa faz a prostração, ela coloca toda uma pressão de sangue na sua cabeça, uma forte tensão. E a partir do momento que ela levanta do sujud, levanta da prostração, ela ativa a circulação no cérebro. E dessa maneira, o que acontece? Dessa maneira, ativa para que não aconteça a dor de cabeça, que é geralmente pela falta de circulação no cérebro. Então, a partir do momento que a pessoa faz a sua prostração, coloca a sua testa no chão, ela mantém o seu cérebro com a circulação correta, e dessa maneira diminui o problema da enxaqueca. Então vejam quantos são os benefícios da oração para aquele que se mantém na oração sempre, aquele que cumpre corretamente com a oração. Obviamente que a pessoa que cumprir com a oração de maneira errada, por exemplo, faz uma oração muito rápida, faz uma prostração muito rápido, isso não trará tantos benefícios como a oração correta. A maneira correta da oração é manter a calma e a tranquilidade e fazer passo por passo. Manter uma prostração tranquila, levantar da prostração até que os membros voltem aos seus lugares, descansar um pouco nessa posição e logo voltar a fazer a prostração novamente. Então tem todo um movimento, mas de maneira adequada, não de maneira rápida, nem de maneira irresponsável. A oração é uma responsabilidade de todos os crentes, portanto deve haver concentração e deve ser feito de maneira correta. Vejam que, além disso tudo, a oração, sem dúvida, é uma terapia psicológica que ajuda a acalmar a alma e aliviar toda a tensão. Vejam que, a partir do momento que o crente começa a fazer sua oração, todos os seus problemas se tornam muito pequenos diante da grandeza e da capacidade do Criador, que lida com todo esse grande universo. E o muçulmano, depois de terminar a sua oração, ele jogou tudo aquilo dos seus problemas e preocupações e botou toda a sua confiança no Senhor misericordioso. Então vejam que a oração é uma maneira de aliviar, acalmar o crente e aliviar ele de toda essa tensão do dia a dia. Ao mesmo tempo,
Vejam que a oração leva a um relaxamento fisiológico. A partir do momento que o muçulmano esteja num momento de raiva, num momento de muito agito, ele deve recorrer à oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou ao muçulmano que a partir do momento que ele tenha raiva, que ele tenha ira, que ele faça a oração. Por quê? Porque a oração comprovadamente tem um efeito imediato sobre o sistema nervoso. Então, acalma e mantém o equilíbrio, assim como também é comprovado que a oração feita de maneira correta também tem sucesso no tratamento contra a insônia, resultante também da disfunção nervosa. Então, inclusive, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou aquele que tivesse insônia durante a noite que levantasse e fizesse 2 rakat voluntárias, que isso facilitaria para voltar ao sono tranquilo. Esses são alguns, sem dúvida que existem diversos benefícios da oração. E esses são alguns benefícios que nós falamos com relação à saúde. Com relação à nossa religião, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: que vos parece se corresse um rio em frente à vossa porta, em que uma pessoa nele se banhasse 5 vezes ao dia, restar-lhe-ia acaso alguma sujidade? Responderam-lhe: sem dúvida que nada restaria. Então ele disse: pois este é o exemplo do que acontece em relação às 5 orações diárias, com as quais Allah apagará todas as faltas. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam num hadith: para qualquer muçulmano que na hora de realizar uma oração obrigatória o fizer corretamente, aperfeiçoando a sua ablução, a sua concentração e a sua inclinação, ser-lhe-á uma penitência das suas faltas, as quais haja cometido desde a oração anterior, salvo se houver cometido um pecado grave, e assim será durante toda a sua vida. E é dito que, certa vez, um homem expôs ao profeta sallallahu alaihi wasallam um dos seus pecados, ao dizer que havia beijado uma mulher que não lhe era lícita. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de aconselhá-lo, foi revelado o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: praticai a oração nos 2 extremos do dia, assim como em parte da noite, porque as boas ações apagam as más. Então o homem perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: acaso o versículo foi revelado por minha causa? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: foi revelado por causa de toda a minha comunidade. Ou seja, a oração, ela apaga os nossos pecados e ao mesmo tempo ela nos incentiva a fazer o bem e nos afastarmos do mal. Então, irmãos, cabe a nós a não abandonarmos a oração, a não negligenciarmos a nossa oração, cumprirmos elas nos seus horários corretos, não abandonando a oração do Fajr, que é uma das orações mais importantes. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o fogo do inferno não tocará a quem cumprir as orações da alvorada e da tarde. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam em outro hadith: aquele que pratica as duas orações de Fajr e de Asr entrará no paraíso. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam: aquele que praticar a oração da alvorada fica sob a proteção de Deus. Portanto, irmãos, essas orações são importantes. Cabe a nós não negligenciarmos esse pilar. É o pilar que nos mantém firme na religião. A oração nos mantém firme em praticar o bem e nos afasta de todo o mal. E a oração é a parte mais importante da nossa religião, uma vez que nós será a primeira coisa questionada no dia do juízo final. Então, irmãos, vamos praticar a oração de maneira correta e vamos ganhar todos esses benefícios, tanto na nossa saúde quanto na nossa saúde espiritual, na nossa saúde da nossa alma e da nossa religião. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que, da mesma maneira que nos uniu hoje na sua obediência, que Ele nos una na companhia dos profetas, dos companheiros dos profetas e de todos os virtuosos. E suplico a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe as nossas faltas, nos encaminhe a senda reta, e que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad. Louvado seja Allah, Senhor do Universo.